Bom, hoje, dia 22 de março de 2021, estamos aqui em mais uma aula de cinemática. Eu coloquei aula 4, mas não é aula 4, tá? É a aula 8. Daqui a pouco vocês vão ver o slide, mas é aula 8. Mas é cinemática unidimensional, aplicações, tá? E nós estamos aqui pelos cursos de engenharia do campus de Várzea Grande, da UFMT, na modalidade flexibilizada, não é ensino à distância, né? Só lembrando que ensino à distância tem uma filosofia e uma estrutura administrativa completamente diferente das aulas flexibilizadas ensino remoto, completamente diferente, tá? Bom, nós hoje vamos ver aplicações de cinemática unidimensional. Eu vou deixar vocês, tá? Eu vou sair aqui da webcam, vocês não vão me ver mais, né? Para felicidade de vocês. E eu vou compartilhar a tela para a gente poder trabalhar. Tá? Então aí vocês estão vendo, né? Aula 4, não é aula 4, é aula 8. Essas coisas acontecem por conta do Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Na verdade não acontece por conta do Ctrl+C, Ctrl+V não, né? Acontecem por conta como é que se fala? Da minha falta de atenção. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, muito importante que vocês manifestem-se, não deixem de se manifestar. E nós vamos trabalhar hoje, como eu disse, aplicações. Tá? Então, vamos lá. Opa! Deixa eu parar aqui, pronto. Então tá. Então nós vamos começar já direto com a aplicação de um exercício. Vamos compreender o que esse exercício solicita de nós. Então, um objeto é lançado para cima, então a gente pode ver que é na vertical, tá? Com velocidade. Ele é lançado com essa velocidade. Então, nós já podemos ver que aqui já tem dois elementos importantes, né? Primeiro, é na vertical. E segundo, que nós já temos também a velocidade inicial. Então é importante a gente observar os elementos quando a gente vai trabalhar um exercício, tá? Ou uma aplicação como essa. Então ele pede para determinar essa série de coisas aqui que nós vamos determinar. Opa, peraí. Tá? Ele pede para determinar tudo isso. Maravilha, né? Isso é o que a gente quer, né? A gente quer realmente poder trabalhar essas questões. Então, ele pede a velocidade em função do tempo, a posição em função do tempo, o instante que o objeto alcança o ponto mais alto da trajetória, a altura máxima, a velocidade do objeto quando atinge o ponto de lançamento, enfim. São várias coisas que ele pede aqui. Então, lendo tudo isso, nós podemos ver que nós não vamos poder abrir mão da interpretação do exercício. Então, já que agora nós interpretamos, deixa eu só mostrar para vocês antes que aqui tem todo o passo a passo, tá? Eu fiz todo o passo a passo aqui para vocês, né? A, B, C, D, E, tá tudo aqui, tá? Então ele está feito já para vocês, né? Bem melhor organizado. Só que aqui com vocês agora, eu não vou passar o que já foi feito. Nós vamos trabalhar tudo aqui, passo a passo com vocês, para vocês poderem se manifestar. Tá? Então, eu poderia muito bem ir para cá e já começar, olha, a velocidade inicial é essa, tal. Mas eu prefiro fazer o passo a passo para vocês acompanharem o que nós estamos fazendo. Tá? Então, nós vamos marcar alguns elementos que nós temos, né? Então, nós vimos que o movimento é na vertical e a velocidade inicial
é 72 quilômetros por hora, tá? Esses são os elementos que foram dados para nós. Então vamos começar, né, expondo aqui para nós o eixo, né, aonde ocorrerá o movimento. Então lembrando que é um movimento unidimensional, ele tem nesse movimento unidimensional dele, é na vertical, então vamos respeitar esse movimento unidimensional. Agora a gente vai escolher o referencial. Então, ele sai do zero desse ponto. Então, ele saiu aqui do zero. Ele saiu da posição zero com uma velocidade. Tá? Com uma velocidade diferente de zero. Então, ele sai com uma velocidade inicial. Então, ele é lançado para cima. Bom, quando ele é lançado para cima, o que acontece? Ele continua com a sua velocidade indefinidamente? Não, né? Ele vai diminuir sua velocidade à medida que ele vai subindo, a velocidade dele vai diminuindo. Por que acontece isso, gente? Por conta da gravidade. Então, outro elemento que não está no exercício, mas que nós sabemos que existe, é a aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional, ela é para baixo. Tá? Essa aceleração gravitacional está relacionada com a atração devido à Terra. Tá? Então a Terra ela vai fazer como se vai fazer uma força sobre os objetos, uma força de atração, é a interação entre o objeto e a Terra, e essa atração ela se dá por meio de um campo gravitacional, e o elemento que nós vamos usar em cinemática é a aceleração gravitacional. Se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá, gente? Então, vai começar, vamos fazer um esquema aqui, porque quando esse objeto é lançado para cima, a única força que atua sobre esse objeto é uma força que nós denominamos de força-peso. Confere? Tudo bem, pessoal? É isso mesmo? Não tem outra força. Vamos colocar no início que a resistência, que não tem resistência do ar, tá? Não há resistência ao movimento, tá? Depois a gente até pode colocar resistência ao movimento, mas no início não existe resistência ao movimento. Então, essa questão do peso atuando no objeto, tudo bem para vocês? Alguma questão? Vocês querem dizer alguma coisa? E isso acontece porque o objeto tem massa. Tá? Bom, então vamos aplicar a segunda lei de Newton. Né? A gente já escolheu o referencial, então já tem o referencial escolhido. Nós já escolhemos o referencial, que é o ponto zero. Já tem o eixo. E agora nós vamos analisar as forças atuando nesse objeto. Então, a força, segundo Newton, é a variação do momento linear com relação ao tempo. Porém, a massa do objeto é constante. Se a massa do objeto é constante, então dm dt é igual a zero. Logo, nós podemos usar que força é massa vezes aceleração.
E aqui tem um elemento importante que a gente tem que ver, que nós escolhemos o eixo Y para cima, mas a força-peso é para baixo. Então, nós podemos ver que a força-peso é para baixo. Portanto, contrária à direção, ao sentido, melhor dizendo, do eixo escolhido. Então, nós vamos colocar menos P. Essa é a força resultante atuando sobre o objeto. Então, a força resultante atuando sobre o objeto é menos P. E isso é massa vezes aceleração. Mas a força, a lei da gravitação universal de Newton estabelece, a gente já trabalhou isso, né? Nós já trabalhamos essa questão, estabelece que há uma interação entre os corpos, entre os objetos. Deixa eu colocar aqui. Tá? Que existe uma interação entre os objetos, uma interação gravitacional, e essa interação gravitacional, ela faz com que os objetos estejam sujeitos a forças gravitacionais, como a gente chama. Tá? Então, aqui, se nós temos aqui o objeto A e aqui o objeto B, então aqui é a força sobre A devido a B. E aqui é força sobre B devido a A, que é um par ação-reação. FAB é igual a menos FBA. Tá? Isso aqui vetorial. Tá? É um par ação-reação. E cada uma delas, segundo a lei da gravitação universal de Newton, eu vou colocar aqui uma delas só em módulo não, a intensidade, e vou colocar menos. Por que menos? Porque ela é sempre atrativa. Ela nunca é repulsiva. Tá? Então ela é massa de A vezes massa de B multiplicada por uma constante gravitacional universal dividido pela distância entre os objetos ao quadrado. Aqui a distância entre A e B, entre os seus centros. Tá? Se MB for a Terra, então vamos colocar assim, ó, se MB for a Terra, então nós vamos ter RAB igual ao raio da Terra. Se isso acontecer, então a força de B sobre A é a força da Terra sobre o objeto. E vai ser, né, menos a massa de A vezes a massa da Terra vezes a constante gravitacional dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Esse termo aqui, a massa da Terra é conhecido, o raio da Terra é conhecido, esse termo aqui a gente chama de G, no caso da Terra, aceleração gravitacional da Terra. Portanto, a força de B sobre A é menos MA, que também nós podemos dizer que é a massa de A, menos, né, que nós estamos usando, vezes G, massa vezes gravidade. Então, o peso, né, a gente pode dizer que o peso é a massa vezes gravidade. Nesse caso aqui, negativo, porque está no sentido contrário a Y. Então, é a massa desse objeto vezes a gravidade, que é massa vezes aceleração. Logo, a aceleração sobre o objeto vai ser menos a aceleração gravitacional. Tá? Então, essa daqui é a aceleração que o objeto está sujeito. Então, esse objeto que nós estamos trabalhando, ele está sujeito a uma força-peso, e essa força-peso é que provoca nesse objeto uma aceleração, e essa aceleração é negativa.
Por que é negativa? Porque está contrário à orientação que nós demos para o eixo y. E o que significa isso? Significa que se a velocidade for positiva e a aceleração negativa, então nós vamos ter aqui nesse objeto uma aceleração negativa com uma velocidade positiva, então a velocidade do objeto ela tende a diminuir com o tempo, ela vai diminuir, porque a aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então a variação da velocidade com o tempo vai diminuir porque a aceleração é negativa, ou seja, a variação é negativa, tá? Essa é a interpretação que a gente faz. Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês estão aí ainda? Ah, então tá bom. Tá, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar fazer um pouquinho maior. E nós vamos colocar aqui agora. Opa. Eu vou colocar os dois objetos para cá, para a gente poder fazer essa interpretação. É importante, tá? A gente saber da onde vem o peso. Deixa eu colocar aqui e tal. Essa aqui é a linha que une os dois. Nós temos aqui a distância, se aqui for A e aqui for B, nós temos a distância entre A e B, tá? Essa é a distância entre A e B. E o que acontece é que Newton, ele promulgou uma lei, ele disse o seguinte, a lei da gravitação. O que é a lei da gravitação? É a lei que estabelece como os objetos interagem gravitacionalmente. Então, tem a historinha, né, que não é verdade, mas tem uma historinha, né, que é a questão da maçã caindo. Por que a maçã cai? A maçã cai porque ela interage com a Terra. Ela poderia subir, ela poderia ir para a direita, para a esquerda, na diagonal, mas não, ela cai. Por que ela cai? Tá? Então é importante a gente entender esse raciocínio. Então, veja, se nós temos a Terra aqui, né, qualquer objeto que nós tivermos aqui na Terra, ele tem a tendência a cair. Por que a tendência a cair? Porque balão, por exemplo, sobe, né? Opa. Mas balão sobe, mas não mas tem peso atuando? Tem. Normal, tem peso sim atuando sobre ele, tá? Na piscina, seu peso é menor? O que vocês acham? Enquete. Na piscina, o seu peso é menor? Sim ou não? Cinco responderam. Vamos lá, gente. 6. Isso. 9 pessoas responderam. Um não respondeu. Tudo bem, não tem problema. Tá? Então, vou publicar o resultado. Vai ficar gravado no Big Blue Button. Opa. Tá? Foi quase unanimidade que o peso não é menor na piscina. Por que o peso não é menor na piscina? Porque o peso ele está relacionado com a massa do objeto. Então, dentro da piscina, o que acontece com o objeto? Você tem um objeto, dentro da piscina ele tem peso? Tem.
E o peso é massa vezes gravidade. Isso, ele tem o quê? Ele tem uma força que se chama empuxo. Vocês vão ver em Física 2, tá? Então ele tem um empuxo. Então o peso dele não é menor, o peso dele é o mesmo. A sensação de leveza se dá por conta do empuxo, tá? Então, realmente, o peso não é menor dentro da piscina. Bom, então os objetos estão sujeitos à queda por conta da atração da Terra. Então, o que acontece? Lá no objeto, aqui, os dois objetos que nós temos aqui, tá, eles têm uma... Eles sofrem uma interação, existe uma interação entre eles, né? Aqui a força sobre A devido a B, e aqui nós temos a força sobre B devido a A. E a lei da gravitação universal de Newton, ela se dá da seguinte forma. A força de interação entre A e B, ela vai ser menos G, massa de A, vezes massa de B, dividido pela distância. Deixa eu escrever diferente aqui. Dividido pela distância ao quadrado. E aqui na linha que liga os dois objetos, na linha que liga os dois objetos, tá? Então, essa é a lei da gravitação universal de Newton. Então, isso aqui é uma lei. Ele disse o seguinte, é lei, cumpra-se, não tem mimi, não tem nada, momomó, não tem nada, cumpra-se, essa é a lei, né? Bom, então se essa é a lei, o que acontece quando nós temos um caso como esse daqui, por exemplo? Dois objetos, tá? No caso aqui nós temos um objeto na Terra. Bom, nessa escala que nós temos aqui, tá, nós exageramos, mas vamos pegar a Terra. Opa, peraí. Vamos pegar o planeta Terra, né? Aqui tá a Terra, é isso? Ah, não, né? Não é assim não, né? Vamos pegar a Terra, tá? Essa aqui é a Terra. Eu tenho que escrever, porque senão, do jeito que eu escrevi aqui, né? Se nessa escala que nós temos, o pico mais alto do globo, ó, nem mal aparece, tá? Tá plano, né, Medellín? Então, veja que a altura do pico mais alto da Terra tem em torno de 8 quilômetros. O raio da Terra, o raio médio da Terra, é em torno de 8.000 quilômetros, aproximadamente, tá? 8.000 quilômetros. 8 quilômetros para 8.000 quilômetros é muito pequeno. Então esse valor aqui é muito pequeno. Então, se você está no pico do Himalaia, por exemplo, né, do K9, alguma coisa assim, você ainda está... você ainda está muito perto da superfície da Terra diante do raio médio da Terra. É isso que nós estamos tomando. Então, essa distância entre o objeto e o centro da Terra é aproximadamente... Deixa eu escrever aqui. Pera aí. Então nós vamos ter aqui... esse não, esse aqui. Ó. Tá. Então veja que aqui nós temos vários elementos, né?
Deixa eu tentar pegar esse verde aqui. Não vou conseguir, deixa eu fazer de novo ele. Pronto. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que a distância entre a superfície da Terra e o objeto seja r. E aqui nós temos o raio da Terra. O que nós queremos dizer é que r mais rt, que é a distância da superfície da Terra até o objeto, é aproximadamente o raio da Terra para objetos que estão muito perto do planeta, da superfície da Terra. Então, qualquer um de nós está sujeito a essa situação aqui, tá? Tudo bem, Giovana, colegas? Então, com isso, e usando a lei da gravitação universal de Newton, nós vamos dizer o seguinte, que nós temos aqui a massa do objeto. E temos aqui também a massa da Terra. A interação do objeto com a Terra nós vamos chamar de peso. Então essa força que atua sobre o objeto amarelo, de massa m, nós vamos chamar de P, que é peso. Tá? Então a interação de Newton nós vamos chamar de F. Opa, espera aí, gente. Eu esqueci de ligar meu computador e a bateria está acabando. Deixa eu pegar só, ligar aqui. Pronto. Então, o que nós vamos usar que vai ser a força, e aí nós podemos chamar o objeto de A e a Terra de P. Se a gente fizer isso, então nós vamos ter a força sobre A devido a B. E isso aqui vai ser, usando já fazendo só a intensidade, né, em módulo, nós vamos ter que isso vai ser... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso vai ser a massa do objeto vezes a constante gravitacional universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Se nós fizermos essa conta usando esses valores, então vai dar G. No caso, como é T, a Terra, então vai ser a aceleração gravitacional da Terra. A aceleração gravitacional da Terra, se for feito em Júpiter, vai ser aceleração gravitacional em Júpiter. Se for feito em Marte, vai ser aceleração gravitacional em Marte. Então, nós podemos escrever o peso como massa do objeto vezes gravidade. Tá? Então, isso aqui justifica por que nós podemos usar a força-peso. Tá? E a força-peso é a força de atração da Terra. E a gente conseguiu escrever aqui como raio da Terra, mesmo para o objeto que está um pouquinho acima da superfície, porque nós usamos que a distância entre a superfície da Terra e o objeto mais o raio da Terra é aproximadamente o raio da Terra. Por que nós fizemos isso? Por conta dessa aproximação que nós utilizamos aqui. Tá? Que o raio da Terra é muito grande, né, perto da distância entre o objeto e sua superfície. Então, com isso nós temos P igual a massa vezes gravidade. Tudo bem, gente? Giovana, entendeu essa proposta? Por que é P igual a massa vezes gravidade? Maravilha! Tá? Então aqui é mais para explicar por que P é igual a massa vezes gravidade, tá? Opa, disponha, sempre à disposição, tamo lá.
Então, deixa eu copiar aqui para a gente não ficar fora da linha, né, da linha cronológica da aula. Eu vou para o próximo, vou acrescentar uma página e vou copiar aqui de novo. Tá? A gente parou um pouquinho. Então, aqui nós podemos atribuir a aceleração da Terra, a aceleração gravitacional na Terra, né? E podemos dizer que o objeto está sujeito à força-peso por conta do campo gravitacional da Terra. Tá? Então aqui é peso. E aí, por conta das forças resultantes sobre esse objeto, vai ser menos P. E como dm dt é igual a zero, então nós vamos usar menos P igual a massa vezes aceleração. Como P é massa vezes gravidade, então aqui vai ser massa vezes aceleração, logo a aceleração é menos g. Tá? Essa foi a conta que nós fizemos. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para justificar. Até agora, o que vocês faziam no ensino médio? Tinha um exercício como esse, vocês já partiam da aceleração igual a g e vamos para o cálculo, vamos aplicar as fórmulas. Agora não. Nós vamos partir do fenômeno e vamos obtendo as equações de movimento. Então, percebe a diferença? A diferença não está somente no método. A diferença está na interpretação dos cálculos, na interpretação dos resultados, no uso que a gente faz dos elementos que a gente tem. Então, se está na Terra, vamos então entender por que nós vamos aplicar o peso. Né? Então, aqui vem as leis de Newton. Por que nós vamos aplicar o peso? Porque o objeto está sofrendo uma ação. Existe uma força atuando no objeto. Isso é a origem do movimento do objeto. Então, se a gente lança um objeto para cima com uma determinada velocidade, é claro que ele vai seguir com uma certa velocidade, mas essa velocidade vai diminuir. Por quê? Por causa do peso? Sim, por causa do peso. Mas olha só, existe uma aceleração, e essa aceleração é negativa. Então, pela interpretação da cinemática, quanto mais alto ele vai, menor vai ser sua velocidade. Por quê? Porque a aceleração é negativa. Tá? Então nós vamos usar esse resultado. Por isso que nós fizemos essa interpretação pela segunda lei. A primeira lei a gente já tinha feito quando a gente estabeleceu que o referencial é inercial. Tá? Bom, então aí agora a gente pode trabalhar. Se a aceleração é igual a menos g, tá? E nós temos que a aceleração ela é definida como dv/dt, então nós vamos aplicar A igual a dv/dt. Então nós vamos ter dv, que é a operação inversa, igual a dt. E nessa operação inversa, nós vamos fazer que a integral de v0 até v dv vai ser igual a integral de 0 até um t qualquer de menos g dt. Tá? E aí eu vou fazer direto, mas depois vocês façam com calma, usando aquelas formulazinhas que a gente passou para vocês, de integral de polinômios e tal. Então vai ficar v menos v0 igual a menos g vezes t. Então nós vamos ter que v é igual a v0 menos gt. Tá? Então, essa daqui é a equação horária da velocidade, que é a primeira pergunta que ele faz. Então, a letra A está respondida aqui, porque ele fala, ele diz o seguinte, determine, vamos voltar lá para a gente ver, a velocidade em função do tempo. Então, a velocidade em função do tempo, já resolvemos, a letra A, velocidade, aqui nós temos a velocidade em função do tempo. Aí você diz assim, professor, eu posso fazer o seguinte, eu posso partir de V igual a V0 mais AT
eu sei que a aceleração é menos g, substituo e faço v0 menos gt. Olha só, eu obtive a mesma equação horária. Posso? Pode sim. Agora, vamos supor que o problema está aqui, certo? Primeiro, você tem que interpretar quem é a aceleração, antes de aplicar qualquer fórmula. Primeiro, você tem que fazer, então, essa interpretação. Se você fizer essa interpretação toda aqui, né? Então, se você interpretar isso e chegar a essa conclusão, tudo bem. Mas vamos supor que o exercício dissesse o seguinte, que há uma força de resistência que varia com o tempo. Vamos supor que ele coloca assim, que há uma força de resistência igual a, sei lá, menos 8t. Pronto. Você não poderia utilizar mais essa equação, essa função horária. Essa função horária V igual a V0 mais AT já não faria mais sentido. Então, você não poderia utilizar esse argumento. Então, você tem que ter muita ciência do que você está fazendo para que você não cometa esses equívocos. Tudo bem, gente? Então, fique atento a isso, tá? Bom, então agora que nós temos que a aceleração... Então, nós temos a aceleração igual a menos g. Nós sabemos que a função horária da velocidade vai ser v0 menos gt. Então, a letra B, ele solicita para nós a posição em função do tempo. Tá? A posição em função do tempo. Então, a posição em função do tempo, como que nós vamos obter? Nós temos a velocidade e a aceleração. Tá? Então, nós sabemos que a definição de velocidade é a variação da posição com o tempo. Então, nós vamos aplicar v igual a dy dt. E vamos, como eu quero a posição, então nós vamos aplicar a operação inversa. dy igual a v dt. Tá? E nós vamos aplicar aqui a posição varia de y0 até y. Nós escolhemos o y0, que é a posição inicial do objeto, como 0, tá? dy igual a integral de v... Opa! Peraí, cadê? De t0, que é 0, até um t qualquer, tá? De v dt. Mas não podemos esquecer também que v é igual a v0 menos gt. E pelo fato de ter um tempo, uma variável do tempo aqui, nós vamos precisar substituir. É porque nós estamos fazendo na vertical. Então, normalmente, na vertical, a gente usa y. Mas é por costume mesmo, tá, Giovana? Você pode usar x, não tem problema nenhum. Tá? Então, você pode usar x, pode usar z, não tem problema. Pode colocar qualquer... você precisa indicar, né? Mas você pode fazer com x também, não tem problema não. Tá? Então, veja que aqui nós vamos fazer integral de 0 até um y qualquer, dy, igual a integral de 0 até t de v0 menos gt dt. Tá? E aqui eu já vou colocar, eu já vou fazer a integral, mas depois vocês façam passo a passo. E vai ser, o y0 é 0, então vai ser v0 vezes t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Então, agora nós temos que a aceleração é menos g, temos que a velocidade em função do tempo é v0 menos gt, e temos que a posição em função do tempo é v0t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Então, com isso, a gente tem a letra A, B
e C. Tudo bem, gente, até aqui? Sim, Rafael, pode dizer. Pode falar. Quiserem abrir o microfone, pode abrir. Uhum. Nós fizemos a integral. Nós fizemos a integral e a integral, aqui nós temos GT, tá? Lembra que nós usamos essa formulazinha aqui, ó. V de t é igual a AT elevado a n, então a integral de f de t dt é a sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1, tá? Então, esse 2, ele vem por conta desse n mais 1. Uma vez que nós temos aqui elevado a 1 no t, então o n é igual a 1. Se o n é igual a 1, né, o denominador vai ser n mais 1, que vai ser 2. Tá certo? Façam na casa de vocês, usando essas ideias que nós passamos para vocês de polinômios, façam passo a passo, tá? Eu estou fazendo direto, mas façam passo a passo. Eu já estou fazendo direto já, porque nós já trabalhamos bastante essas funções, e agora é a hora de vocês praticarem isso daí, tá? Mas eu ainda estou fazendo um pouco devagar, fazendo as passagens das integrais. Daqui a pouco eu já não faço mais essas passagens e já vou direto para cá, mas essas passagens aqui vocês precisam saber como que faz. Tá? Então, agora, com essas funções, eu conheço todo o movimento. Veja que nós temos a função horária, as funções horárias da aceleração, da velocidade e da posição, que são as funções horárias que nós precisamos. Então, agora, nós podemos calcular o que ele pede. Ah, tá. Antes, deixa eu pegar aqui já, daí a gente... Então, veja aqui. Quando a gente... Deixa eu ir lá, cadê aqui? Então, veja que a letra A nós já fizemos, que é a velocidade em função do tempo. A letra B nós já fizemos, que é a posição em função do tempo. Então, nós já temos. Ah, mas eu posso colocar os valores? Pode, não tem problema não. Como que a gente faz com os valores? Bom, nós vamos usar que a aceleração da gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, no sistema internacional. Então, com isso, nós temos que a aceleração vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? A velocidade em função do tempo vai ser 72 menos 10t. Tá? Tudo bem, gente? Aqui? Olha o 72. Opa! Olha o 72. Veja aqui, ó. Olha o dado que foi dado. 72 quilômetros por hora. Olha a nossa aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Então veja que a aceleração que nós estamos usando da gravidade está no sistema internacional. A velocidade não está no sistema internacional. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então tem sim. Então não é 72. A velocidade em função do tempo vai ser 20 menos 10t. Tá? Exatamente, Giovana. Ah, vamos lá. Por que
Como que eu sei se eu vou multiplicar ou dividir por 3,6? Você não precisa decorar, não. Se você tem 72 quilômetros por hora. Gente, só uma observação. Normalmente vocês usam o K maiúsculo, tá? Mas o K é minúsculo. Tá, é uma ideia, Giovana, mas aí é mnemônica, entende? Você tem que se lembrar sempre. Eu vou apresentar aqui para vocês não terem que ficar se lembrando sempre. Então vai ser 72, você quer transformar em metros por segundo. Então vai ser 72. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Tá? Então veja que nós temos aqui 72 vezes 1 metro dividido por 3,6 segundos. Então aqui nós temos a unidade de metro, a unidade de segundo e a divisão por 3,6. Então não precisamos decorar, nós precisamos entender como é que se dá essa transformação. Então veja que eu usei aqui que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E eu usei que 1 hora é igual a 60 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, vezes 60, 1 minuto tem 60 segundos. Então aqui vai ser 3.600 segundos. Então usamos isso. Não precisamos decorar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tá? Então, deixa eu copiar aqui. Tá? Então, com isso, nós podemos escrever que a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade em função do tempo é 20, que é o V0, menos 10t, e a posição em função do tempo vai ser 20t menos 5t quadrado. Essas são as funções horárias, tá? Já com seus valores. Ok? Então vamos lá. Aí ele pede um instante que o objeto alcança o ponto mais alto da trajetória. Então vamos lá. Deixa eu copiar que é mais fácil, né? Opa! Não, não é esse. É esse aqui. Vou copiar esse aqui. Então veja o seguinte. Aqui o objeto está no ponto mais baixo. Vai chegar uma hora que ele vai estar num ponto mais alto da trajetória. O que acontece quando o objeto está no ponto mais alto da trajetória? Exatamente, a velocidade dele é zero. Ele para. Muito bom. Ele para poder voltar. Porque se ele não parar, o que acontece? Ele continua subindo. Não, no ponto mais alto ele para. Isso, daí ele cai. Então, se ele para, então nós vamos interpretar dessa forma. No ponto mais alto, a velocidade vai ser zero. Então, nós vamos usar qual dessas três equações? A equação da velocidade. Então, nós sabemos que v de t é igual a 20 menos 10t. Mas nós sabemos também que para t igual a tm, eu vou chamar de tm sendo um instante em que ele alcança a altura máxima.
Para t igual a tm, a velocidade nesse ponto vai ser zero, que é a velocidade no ponto, na altura máxima. Não é a velocidade máxima, tá? É a velocidade na altura máxima. Nesse ponto, então, o que nós vamos fazer? 20 menos 10t m é igual a zero. Então, nós temos como consequência que o instante em que ele alcança o ponto mais alto da trajetória vai ser 2 segundos a partir do início do movimento. Então, ele inicia o movimento aqui, em zero, ele vai chegar no ponto mais alto da trajetória após 2 segundos de movimento. Tudo bem? É isso? Então, veja que nós estamos interpretando esse resultado, resolvendo o problema e interpretando o resultado. Então, nós temos, deixa eu pegar novamente as equações horárias. Tá aqui. Tá? E nós sabemos que agora que o instante em que ele chega na altura máxima é 2 segundos. Isso aqui nós já sabemos da letra C. Então nós já sabemos a letra A, B e C. Agora ele pede a altura máxima. Qual dessas equações que nós temos que nos indica, que nos permite determinar posição? É essa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar y de t é igual a 20t menos 5t quadrado. Para t igual a tm, que é igual a 2 segundos, y vai ser a altura máxima. Então, nós vamos substituir y de t por ym quando o t for tm. Tá? Então, com isso, nós vamos ter ym é igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Tá? Logo, a altura máxima vai ser 20 metros. Tá? E com isso a gente determinou a letra D, que é a altura máxima. Dúvidas? Beleza, né? Então, vamos para o próximo. Opa, perdão. Vamos lá. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o enunciado. Por quê? Porque agora ele pede o seguinte: qual a velocidade do objeto quando atinge o ponto de lançamento? Deixa eu copiar aqui a figura novamente. Sim. E vamos... Opa! Aqui. Tá? Então agora o que vai acontecer com o objeto? Ele vai voltar para o ponto de onde ele saiu. Então ele vai voltar agora. Qual a diferença? A diferença é que antes ele tinha velocidade para cima. E agora? Opa.
agora ele vai ter a velocidade para baixo. Porque agora ele tá em queda. Então a velocidade dele agora vai ser para baixo. Mas a aceleração continua sendo menos g, porque foi o que é o que nós temos, porque o y é para cima, g é sempre para baixo. Então sempre vai ser negativa, tá? Então não mudam as nossas equações. Então vamos pegar as nossas equações e trazer para cá de volta, tá? Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vamos trazer elas para cá. E a velocidade do objeto quando atinge o ponto em que ele foi lançado, que é esse ponto aqui. Então ele está voltando. Então ele subiu e voltou. Agora, ao voltar, qual vai ser a velocidade dele? É isso que ele está perguntando para nós. Então veja que aqui nós podemos já partir por simetria. Sabendo que não tem resistência do ar, o tempo que ele leva para subir é o mesmo que ele leva para descer. Então nós sabemos que ele desce em 2 segundos. Então ele sobe em 2 segundos e desce em 2 segundos. Então o instante que ele chega, que ele retorna para o ponto de partida é 4 segundos. A gente pode substituir isso na velocidade e obtém a velocidade que ele chega nesse ponto que ele foi lançado, tá? Então a velocidade vai ser menos 20 metros por segundo, que é igual em módulo e intensidade à velocidade inicial, como tinha que ser, porque não tem resistência do ar. Então a velocidade que ele sobe é a mesma velocidade que ele desce, em módulo. Tá? Só que sentidos contrários, porque agora está contrária, a velocidade é contrária ao sentido da posição que nós adotamos. Só que nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós vamos interpretar. Então nós vamos interpretar. Vocês podem fazer isso à vontade. Eu não vou fazer aqui hoje porque eu preciso explicar para vocês. Então, por questões assim de didática, né, para a gente entender a física, nós não vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos fazer devagar. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando ele retorna, então ele retorna ao ponto de partida. Então, quando ele retorna ao ponto de partida, a posição vai ser 0. Então, nós vamos ter 20t menos 5t ao quadrado igual a 0. Né? Então, nós vamos ter 4 vezes 5t... 5t não, 5 fazer com mais agilidade. Veja o seguinte, nós temos aqui a equação horária da posição. Então vai ser y de t igual a 20t menos 5t ao quadrado. O que nós queremos saber? Nós queremos saber os instantes. Então, quais são os instantes? Vamos colocar em... Então, nós vamos colocar... Vai ter 20 menos 5t vezes t, que é igual a 0. Tá? Eu só isolei um t aqui. Tá? A equação é a mesma. Tudo bem, gente? Eu posso também colocar... Eu estou fazendo bem devagar, tá, gente? Mas se estiver muito devagar, vocês falam também, tá? Aqui vai ser 4 menos t vezes t, que é igual a 0. Só estou colocando os elementos em evidência. Então, a partir dessa equação, nós vamos ter duas raízes. T' igual a 0, que é o início do movimento. E nós vamos ter T duas linhas igual a 4 segundos, que é o final.
Nós chamamos de final o ponto que ele chega, que ele retorna ao ponto de partida, tá? Esse é o final. Então vai ser 4 segundos. Como a gente quer saber a velocidade quando ele retorna, então nós vamos usar esse valor, 4 segundos. E veja que esse 4 segundos ele leva 4 segundos para subir, 2 segundos para subir e 2 segundos para retornar. Então ele leva 4 segundos no total, que é o valor que nós obtivemos a partir da função horária da posição. Então com isso, nós vamos usar que a velocidade vai ser final, né? A velocidade final vai ser 20 menos 10 vezes t, duas linhas. Logo, a velocidade final vai ser menos 20 metros por segundo. Tá? Que é a velocidade quando ele atinge o ponto de lançamento. Alguma pergunta, gente, até aqui? Veja que esse é um exercício que você pode responder muito mais rápido. Não precisa entrar em tantos detalhes como eu entrei. Eu entrei em vários detalhes porque a gente foi trabalhando com os vários elementos, com as várias considerações, etc. Mas quando você for resolver, você vai resolver muito mais rápido. Mas pelo menos você sabe o que está fazendo. Tá? Então, Giovana, sempre que não tiver nenhuma força a mais atuando, nenhuma força resistiva, por exemplo. Se tiver uma força de resistência atuando sobre ele, então a velocidade final não vai ser igual à velocidade inicial. Tá? Não vai ser. Só vai ser se não tiver resistência, forças de resistência. Arrasto, atrito, resistência do ar, essas coisas assim. Tá. Então, aqui nós temos se vocês olharem, nós temos aqui toda a resolução desse problema, tá? Com bastante calma. Tudo que nós fizemos está aqui. Tudo não, né? Algumas considerações eu não fiz, tá? Mas está tudo aqui para vocês com uma organização mais organizado, né? Do que quando a gente faz em sala de aula, tá? Aqui eu explico também porque o que eu expliquei aqui? Que a letra C, o instante que o objeto alcança o ponto mais alto da trajetória. Veja que nós temos que aqui o T' e o T duas linhas, né? Aqui, não necessariamente aqui é o zero, tá? Na verdade, o zero nessa expressão, ele é aqui, ó, tá? O zero é aqui. Então, ele sai do zero e vai para frente. Então, nós chegamos a 2 segundos, né, que é o ponto, no ponto mais alto, a derivada é nula. Então, usei outros elementos aqui, e são elementos que vocês precisam repassar para vocês compreenderem. Tá? A altura máxima ocorre quando t igual a 2 segundos, substituímos, igual nós fizemos em sala. Tal. Aqui tem interpretação, chegando de volta no ponto de lançamento. Então, é tudo que nós já fizemos, só que do ponto de vista da preparação da aula. Tá? E agora nós temos esse outro exercício aqui que é muito mais complexo. Muito mais mesmo, tá? Bem mais complexo. Esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem tranquilamente até quarta-feira. Se houver dúvida, na quarta-feira a gente retoma. Se não, a gente já passa para frente, se vocês não tiverem dúvida. Então ele é muito mais complexo. É um exercício que traz muito mais elementos para a gente poder trabalhar. Mas não é um bicho de 7 cabeças também não. Tá? Então veja só, ele já traz uma questão mais prática, diferente do exercício anterior, que era mais de aplicação. Aqui já é mais prático. O método possível para determinar a aceleração da gravidade consiste em lançar verticalmente um objeto para cima em um tubo onde foi feito vácuo. Então aqui,
Quando tem vácuo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando nós estamos no vácuo, na Terra, então, fazer vácuo na superfície da Terra, existe força-peso? O objeto está sujeito à força de atração da Terra quando ele está no vácuo? Sim ou não? Enquete. Eu vou publicar porque nós temos 10 alunos, 8 alunos, tá? Vou publicar a enquete. 5 alunos responderam que não estamos sujeitos à ação do peso quando nós estamos no vácuo, ainda que estejamos na Terra. Eu vou fazer aqui uma representação da Terra. Tá? Aqui é a Terra. Então vamos lá. E aqui estamos nós. Tá? Em torno de um deles nós vamos colocar no vácuo. Então ele está no vácuo. Metade da sala dividida, exatamente. 5 responderam que não vai ter peso, e 3 responderam que sim, que vai ter peso. Então ele está no vácuo aqui. Se ele está no vácuo, ele está sujeito à atração gravitacional? Então vamos lá. Esse não está no vácuo. Esse está no vácuo. Tá? Vamos lembrar que a força-peso é massa vezes gravidade. Mas da onde que ela vem mesmo? Da lei da gravitação universal de Newton. Tá? Aonde na lei da gravitação universal de Newton entra o vácuo? Tem algum elemento aqui nessa fórmula de Newton que entra o vácuo? Não. Olha, aqui tem massa e distância. Então vamos lá, se nós considerarmos que essa pessoa tem massa m, e aqui nós temos a massa da Terra, então nós temos aqui a massa da Terra e a massa do rapaz que está lá. Então, para força-peso, quem conta? A massa. E o que mais? A distância. Se conta massa e distância, eu pergunto para vocês, esse rapaz aqui da esquerda tem massa? Tem. Exatamente, tem. Tem distância entre ele e o centro da Terra? Também tem. Então tem peso? Tem. Exatamente. Tá? Agora eu vou perguntar o seguinte. Esse rapaz que tem massa, ou por ele estar no vácuo ele não tem massa? Ele perdeu a massa? Tem massa, né? Tem distância entre ele e o centro da Terra? Então, tem massa e tem distância? Então tem peso.
esse rapaz aqui? Tem. Independente do vácuo. Independente do vácuo, ele tem massa. Se ele tem massa, então ele está sujeito à ação gravitacional. A história aqui é a mesma da piscina. Se o rapaz estivesse dentro da piscina, ainda que a piscina estivesse cheia, vamos colocar ele aqui em outra piscina, mas uma piscina vazia. Tá? Então, veja que o da direita está numa piscina vazia. O da esquerda está numa piscina cheia. Ainda que ele esteja na piscina cheia, ele está sujeito ao mesmo peso que o rapaz que está na piscina vazia. Os dois têm o mesmo peso. Se for a mesma pessoa, tem o mesmo peso. Aqui no vácuo também. Então, independente de tudo, tá na superfície da Terra, tem peso. Tá? Então tem ação gravitacional, mesmo que ele esteja no vácuo. Isso ficou bem entendido, gente? Posso prosseguir? Está bem entendido isso? Maravilha. Se tiver dúvida, pode perguntar. Se tiver dúvida depois também, pode perguntar também, tá? Então vamos lá. Veja o seguinte. O método possível para determinar a aceleração da gravidade consiste em lançar verticalmente um objeto para cima em um tubo onde foi feito vácuo. Então não é porque tem vácuo que não vai ter peso, certo? Tanto é que ele fez. Ó, o método possível para determinar a aceleração da gravidade. O método possível para determinar a aceleração da gravidade consiste em lançar no vácuo. Como é que você vai medir a aceleração da gravidade se no vácuo não pudesse ser feito, se no vácuo ele não estivesse sujeito à aceleração da gravidade? Então ele já traz para nós a resposta que no vácuo tem aceleração da gravidade. Tanto tem que ele mediu. Olha aqui, o método possível. Exatamente, Giovanni. Não tem outra interferência. Então por que ele fez no vácuo? Porque no vácuo não tem ar. Se não tem ar, não tem resistência do ar. Porque não tem ar para impor resistência. E aí qual é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte. Você tem aqui a... Deixa eu pegar aqui... Opa! Vamos lá, cadê? Aqui, ó. Então nós vamos ter subida e descida. Então ele vai fazer o quê? Ele vai... Você tem um objeto aqui, vai lançar esse objeto para cima. Tá? Com uma certa velocidade inicial e vai medir o tempo, o instante que ele passa por aqui. Então, na subida, ele passa por aqui. Então, ele passa por esse ponto quando ele está subindo. E ele passa por esse ponto, esse outro ponto aqui, quando ele está descendo. Então, ele passa por um ponto quando ele está subindo e passa por outro ponto quando ele está, pelo mesmo ponto quando ele está descendo. Então, o que nós podemos ver aqui? Que aqui, nesse ponto, ele está subindo e nesse ponto ele está descendo. Então a velocidade aqui é para baixo e aqui é para cima. Se aqui for velocidade na subida e aqui for velocidade na descida, qual é a relação entre essas duas velocidades? Lembra que nós vimos... Cadê?
Aqui, ó. Veja que nós vimos aqui que a velocidade, no exercício anterior, que a velocidade final é menos a velocidade inicial, no mesmo ponto. Então, o que acontece? Exatamente, a da descida é negativa e igual à da subida. Então, a velocidade aqui nesse ponto, no instante T1, é igual em módulo à velocidade nesse ponto na descida. Tá? Isso é importante a gente saber. Então, o elemento que nós temos é que a velocidade na descida é igual a menos a velocidade na subida. Tá? E o que mais nós temos? Nós temos que aqui é o ponto y1 e aqui é o ponto y2. O que nós temos? Que y... 2 não, vamos chamar, para ser coerente, vamos chamar de y. Não, vou chamar de y1 mesmo. Ah, professor, descida. Descida. Descida ou descida, né? Então, vamos lá. Y1 é igual a Y2, que é a altura. Então, nós temos esses elementos aqui que permitem a gente determinar. E o que mais nós temos? Nós temos que a aceleração é menos g. Por quê? Porque nós apontamos o y para cima. Então, nós temos A igual a menos G, V é igual a V0 menos GT, e Y é igual a Y0. Se a gente chamar aqui de zero, então vai ser 0, V0T menos GT quadrado sobre 2. Então, veja que essas aqui são as equações horárias do movimento para esse caso. E tenham em mente o seguinte, eu não estou dizendo se é movimento uniformemente variado, se é movimento uniforme. Vocês percebem que eu não estou preocupado com isso? Eu não estou nem falando sobre isso. Eu estou falando que eu estou estudando movimento. Né? Então, ele pede para a gente mostrar isso daqui, que dá para calcular a aceleração da gravidade se eu souber a posição que ele passa quando ele está em T1 e T2. Sabendo essa posição e sabendo T1 e T2, a gente pode calcular a G. É isso que ele quer. Então ele quer que a gente mostre que isso aqui é verdadeiro. Como que a gente mostra que isso aqui é verdadeiro? Manipulando essas equações por meio dessas considerações. Então nós temos essas considerações e agora a gente vai aplicar nas equações horárias. Tudo bem? Vocês vão fazer esse exercício, tá? É isso que eu peço para vocês fazerem esse exercício. Esse exercício, ele também está todo feito aqui, ó, mas eu vou pedir para vocês não olharem, tá, gente? Vou deixar à disposição de vocês, mas eu vou pedir para vocês não olharem. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer, porque isso é um exercício mesmo, tá? Vejam, façam esse exercício, tenham isso em mente, que vocês vão aprender muito com esse exercício. Certo? Então, alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Alguma consideração? Tem algo que vocês queiram me dizer? Pode falar, fique à vontade. Estou à disposição.
Hoje temos pouca gente, né? 9 alunos. Sim, já tem uma lista lá. Acho que ela é denominada lista 3. Pode fazer a lista 3. Tem muitos exercícios lá para vocês. Pode fazer, tá? Já tá lá no AVA. O que é segunda, Rafael? Ah, tá certo. Pode ser mesmo, é verdade. Gente, se cuidem, hein? Tá feio o negócio. Não achou no AVA? Deixa eu ver aqui. Eu não tô com o AVA aberto agora. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Cadê? Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Eita! Para outra turma tem, para vocês não? Será? Ó, professor! Professor Frederico Aires de Oliveira Neto. Tá aqui, ó. Eu não coloquei mostrar. Vamos lá. Deixa eu passar ela para cima. Tá, nós. Tá aí, ó. Então aqui tem, ó, inclusive tem esse exercício, tá? Que nós trabalhamos, tá? Tem alguns outros exercícios aqui também, pode fazer à vontade. Enfim, tem vários exercícios aqui, exercício de gráficos, tá? Então fiquem à vontade, tá, gente? Tem uma lista aqui com bastante exercício para vocês. Pronto, agora tá lá. Desculpa, gente. Ah, eu fechei, não era para fechar, mas tá bom, vai. Desculpa mesmo. Gente, não, é de vários livros, né? Eu peguei de várias fontes diferentes, né? De várias fontes diferentes. Então, é uma compilação de exercícios. Tem do Moisés no Sensweig, que vocês têm medo, né? Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que bate na mesa, tem gente que xinga o professor. Mas xingar o professor é o de menos, tá, gente? Vão com calma, tá? Existe sim exercício de vários níveis lá. É muito importante assim que vocês veja, o mais importante não é você resolver o exercício, acertar, não. O mais importante é você conseguir interpretar o exercício, resolver o exercício interpretando o problema, sabendo o que você está fazendo. Isso é o mais importante, tá? Lembre-se disso. O Halliday, assim, na primeira aula eu fiz algumas considerações sobre o Halliday. Faz o seguinte, eu vou parar de gravar. Ih, professor. Vou parar de gravar e daí eu converso com vocês, tá bom? Então, gente, essa é foi nossa aula. Então, eu agradeço de coração vocês. Eu aqui no meu cafofo, você aí onde você tá bom? Um beijo no coração e até quarta-feira.